para um assunto importante também que nos atinge, que é Estados Unidos. Essa semana, o Donald Trump completou 100 dias na presidência do país. Até aqui, o mandato do líder americano tem sido marcado principalmente pela guerra comercial desencadeada depois de tarifas impostas por Trump, política de tolerância zero contra imigrantes em situação irregular, bloqueio de verbas para universidades e mais. Para repercutir esse e outros temas, a gente conversa agora com o professor de História dos Estados Unidos, Marcos Sorrilha, da Unesp. Boa tarde, professor. Tudo bem? Bom, o que seria, na sua avaliação, diante de tantos temas e tantas polêmicas, algo que já é também conhecido do personagem Donald Trump, na sua avaliação, a maior dessas marcas deixada nesses primeiros 100 dias de governo de Trump? Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos que nos escutam. É bom estar de volta. Sem dúvida, foram 100 dias bastante conturbados, que eu poderia aqui elencar vários assuntos, como você mesmo já adiantou, mas eu acho que o que predominou o noticiário foi justamente as tarifas, né? As tarifas, elas marcaram até porque ela tem uma série de reverberações. Ela reverbera no plano econômico, então o baixo crescimento, ou melhor dizendo, o não crescimento da economia americana nesse primeiro trimestre já reproduz essa política de tarifas. Ela demonstra as divergências que existem sobre o poder que o presidente tem e a capacidade que o Congresso, ou a vontade que o Congresso terá de barrar as suas medidas ou não, né? E ela também vai impactar nas relações multilaterais dos Estados Unidos com outros países. Então, eu penso que o tema das tarifas, né, não foi somente o mais ventilado nos últimos 3 meses por conta delas em si, mas porque elas nos permitem olhar para outros sinais que o governo Trump vem dando a respeito do que ele quer ser. Eu vou passar a palavra para o Américo Martins, para ele fazer a próxima pergunta. Contigo, Américo. Obrigado, Tainá. Professor, muito obrigado pela oportunidade aqui de esclarecer vários pontos da política interna e externa do presidente Donald Trump. Eu queria focar um pouco mais na política externa, justamente. O que o senhor acha que é a principal característica nesses primeiros 100 dias da política externa do presidente Donald Trump? E o senhor acredita que alguma coisa vai mudar? Ou nós vamos ter 4 anos desse vai e volta, dessa mudança de uma hora para outra da posição dele, dessa questão meio caótica, inclusive, segundo alguns analistas, na política externa americana? Américo, boa tarde. Bom falar com você novamente. Eu acho que caótico, a tendência é que será mesmo, né? É um governo que ele se move muito pela perspectiva das tensões. O Trump tem aquela famosa frase, né? Você negocia uma Ferrari para conseguir uma Toyota, ou seja, você estica a corda bastante para tentar conseguir um objetivo menor, mas maior do que aquele que estava colocado em jogo. Então, desse ponto de vista, eu acho que alguma coisa pode mudar nesse trajeto justamente por conta dessa estratégia de negociação que o presidente possui. E o que a gente vem percebendo nesse governo, né, é que tem um tom bastante personalista. Nós temos algumas alas que tentam influenciar o presidente, mas uma das principais é justamente a ala que compõe o seu gabinete e que não tem colocado travas, né, para as suas ideias. Recentemente, o Michael Bolton, que tinha sido secretário de Conselho Internacional do Trump lá no primeiro governo, falou assim, olha, o que a gente está vendo aqui ao vivo era o que a gente tinha, na verdade, John Bolton, desculpa, né? É o que a gente tinha lá nos assuntos de gabinete. Essa reverberação, essa mudança de ideias, a gente já via isso acontecendo no gabinete, agora a gente está vendo em público. Agora, o que me parece é que essa opção dos Estados Unidos por estabelecer marcos de que o hemisfério ocidental é o seu grande campo de influência. Então, quando ele fala de anexar a Groenlândia, atacar o Panamá, né, anexar o Canal do Panamá, anexar o Canadá como 51º estado,
Ele está dando uma notícia de que, olha, mundo, esse hemisfério aqui é meu. Então, fazendo a sua prevalência diante do seu principal bloco de influência, para depois aí, né, então, tentar alguns novos movimentos no tabuleiro. E até mesmo a saída da negociação da Ucrânia dá um pouco um tom sobre isso. Muito obrigado, professor. Nós estamos também com o Vitor Irajá, nosso colega, analista aí no Brasil. Ele também tem uma pergunta sobre os 100 dias, de governo do presidente Trump. Parece que tanta coisa aconteceu que parece que são 100 anos. Irajá. Obrigado, Américo. Aproveito para te cumprimentar. A gente não tinha se encontrado aqui em tela ainda. Professor, também, muito boa tarde. Professor, eu queria falar um pouquinho sobre a atuação do secretário de Tesouro Scott Bessent e também sobre a credibilidade dos ativos americanos. O mercado tem discutido bastante exatamente sobre, primeiro, essa premência do dólar como uma moeda, né, base de toda a corrente comercial global, e também do nível de confiança também nos títulos do Tesouro americano, que sempre foram considerados dos ativos mais seguros do mundo. A gente tem visto exatamente pelo menos essa dúvida a respeito dessa consolidação desses ativos como os mais seguros do mundo, mas também, em paralelo, temos visto uma atuação de Scott Bessent como ali um fiel da balança, né? Como alguém que tenta equilibrar esse jogo, por exemplo, a respeito das ameaças de Trump de demitir o presidente do Federal Reserve. Né? Foi Bessent que, na verdade, procurou ali acalmar o mercado, dizendo que Jerome Powell não ia a lugar nenhum. Eu queria, na verdade, essas duas interpretações por parte do senhor. Exatamente sobre essa leitura de que os ativos americanos estão, né, em decadência do ponto de vista de confiança, de credibilidade, e também entender qual é o papel do secretário de Tesouro nesse momento. Então, boa tarde, obrigado pela pergunta. Eu acho que a palavra eu acho que a análise passa muito pela palavra que você utilizou, que é a credibilidade, né? Os Estados Unidos, pelo menos nesses 100 primeiros dias, ou anos, como disse o Américo, né? Ele deu um recado para os seus parceiros comerciais de que as coisas serão diferentes, né? Então, há uma ideia ou há um sentimento de que não se sabe se pode confiar nos Estados Unidos, como se podia anteriormente, que os Estados Unidos não está mais disposto a ser o grande patrocinador, o grande fiador do sistema internacional como ele era anteriormente. E eu acho que aí, a partir do momento em que nós tivemos aquele primeiro choque das tarifas, em que o Japão começou a ameaçar vender títulos do Tesouro americano, aquilo foi o que de fato freou o Donald Trump, né? Porque a mensagem que passava para o governo americano era que talvez a gente não esteja disposto a embarcar 100% nessa sua nova etapa de reposicionamento dos Estados Unidos no mundo. Agora, o secretário de Tesouro, ele é um dos nomes que fazem parte do grupo que está de fora, né, daquele grupo mais próximo ao presidente, que tem influência no mercado financeiro, bastante experiente. Então, eu acho que é parte dele, né, do trabalho dele, tentar dar alguns sinais para o mercado de que o presidente não vai assim tão longe quanto se imagina. Mas, como eu mencionei, as coisas são bastante dinâmicas nesse governo, justamente por conta das estratégias de negociação, né, que ele adota para levar o seu governo adiante. Obrigado pela resposta. Eu passo a bola de novo para o Américo. Obrigado, Vitor. Professor, nós temos, obviamente, um outro player nessa questão toda que está acompanhando tudo muito de perto, a questão das tarifas, as questões dos movimentos externos do presidente Donald Trump, as questões, inclusive, da economia interna dos Estados Unidos, e esse player é um grande player chamado China. A China diz que vai resistir à questão das tarifas, promete manter
as tarifas que também elevou a partir da decisão do presidente Donald Trump de promover aquele tarifaço, promete resistir. A China aparentemente está vendo uma oportunidade de conseguir de fato bater de frente com os Estados Unidos nessa disputa geopolítica entre os dois. O que o senhor espera que possam ser os próximos movimentos da China e o que a gente pode esperar em termos justamente mais no longo prazo dessas oportunidades para os chineses eventualmente tomarem mais espaço dos americanos no tabuleiro geopolítico internacional? Américo, eu não sou um grande especialista em China, mas analisando os últimos 8 anos, já no governo Donald Trump primeiro, a postura isolacionista do Trump, a ação de desacreditar de políticas multilaterais, desacreditar a ONU, o comércio internacional, de certa maneira deu bastante espaço para que a China expandisse, né, a sua influência, principalmente em zonas de desenvolvimento, como foi até mesmo a América Latina e o Brasil. Então, já naquele primeiro momento, essa postura norte-americana rendeu bons frutos para a China. Agora, nesse momento, o que mais me chama a atenção é que, depois de quase 40 anos de globalização, o grande defensor do mercado internacional e do livre comércio internacional, que foi protagonizado pelos Estados Unidos, nesse momento, né, é a China. E a gente vê que a China tem aproveitado esse momento para mandar alguns sinais bastante importantes, como, por exemplo, de vamos continuar apostando no multilateralismo, vamos continuar apostando no mercado internacional fortalecido, se aproxima da União Europeia para fazer novas negociações, estabelecer novos acordos, faz inclusive movimentos bastante interessantes com o público comum dos Estados Unidos, como, por exemplo, trocando as suas tarifas por vouchers para serem gastos lá na China, né? Ou seja, incentivando o turismo para a China. Então, me parece que a China ela tem estofo e tem lastro para levar essa queda de braço mais adiante e, ao mesmo tempo, aproveitar para se aproximar do mercado brasileiro de commodities, para ocupar espaços, por exemplo, que a USAID ocupava, por exemplo, para fomentar políticas assistencialistas ou humanitárias em países da África, da Ásia e assim por diante. Então, esses espaços que estão sendo deixados não são apenas no campo econômico, mas no campo da diplomacia, que foi interpretado pelo governo Trump, principalmente pelo Elon Musk, como custo, que era justamente a USAID, era uma grande porta de entrada dos Estados Unidos e de suas empresas em lugares estratégicos do mundo e que agora estão ficando basicamente de bandeja para a China. Professor, eu gostaria de chamar a nossa âncora, Tainá Falcão, para fazer uma pergunta. Eu vou pedir desculpa para os meus colegas, para o nosso entrevistado. Eu precisei sair para atender aqui um telefonema urgente. Acontece isso, viu, professor? No jornalismo ao vivo, no Hard News, a gente precisa atender as fontes mesmo durante o jornal. Ainda bem que eu tenho Américo e Vitor Irajá para me ajudar. Professor, queria olhar um pouquinho aqui para o que está acontecendo no Brasil e para as tratativas, principalmente ali da diplomacia, capitaneada sobretudo pelos diplomatas, por técnicos do Ministério do Comércio e da Indústria. Muito pouco ainda tem sido revelado sobre a estratégia do Brasil, mas a gente percebe uma cautela extrema do Palácio do Planalto no trato com os Estados Unidos. A gente já dá para falar em avanço diante dessa estratégia e como é que o senhor vê a possibilidade de o Brasil ocupar novos mercados diante desse tarifaço? Excelente pergunta, Tainá. Vamos lá. Eu acho que a melhor estratégia é justamente essa, né? Da parcimônia, de esperar a acomodação, até porque na questão das tarifas, ficou barato para o Brasil, porque o que a gente percebe é que as tarifas não foram recíprocas, elas foram aplicadas justamente sobre aqueles países onde a balança comercial dos Estados Unidos era deficitária. Como a balança com o Brasil ela era superavitária, o Brasil caiu naquele rol dos países que foram taxados apenas por 10%.
Então, no nosso caso, o impacto das tarifas não foi assim tão grande quanto se imaginava. Agora, por outro lado, o que a gente pode dizer é que o Brasil também tem que ter cautela sobre ocupar esses espaços que estão sendo deixados pelos Estados Unidos, ou então em firmar parcerias com China ou outros parceiros que os Estados Unidos não vê com bons olhos, justamente por conta desse posicionamento do Donald Trump de encarar o hemisfério ocidental como sendo o seu grande bloco de influência. Porque, como ele já deu alguns recados essa semana, né? Ele considera que o Brasil ficou rico às custas dos Estados Unidos. Então, não sei o que ele pretende com essa afirmação para um futuro breve. O Irajá tem mais uma pergunta. Professor, eu queria falar um pouquinho de política monetária, mas principalmente do ponto de vista institucional, né? Isso porque Jerome Powell já indicou que na reunião do Federal Reserve, do FONC, na semana que vem, deve manter a taxa de juros inalterada ali no intervalo entre 4,25% e 4,5% ao ano. O Donald Trump já bradou por diversas vezes que queria que o Fed cortasse a taxa de juros, falou que Powell age de uma forma lenta. Porém, a manutenção de um banco central independente, ela é baseada exatamente numa decisão que data dos anos 30. Mas eu queria saber, do ponto de vista institucional, o que Donald Trump pode fazer e quais são os riscos, do ponto de vista institucional, por exemplo, para que ele mexa em agências do governo e aquilo que, teoricamente, ele não tem ingerência sobre. Essa é um tipo de pergunta que a gente responde baseado no que a literatura diz, o que o histórico diz e que possa ser desmentido amanhã, né? Por exemplo, existem várias medidas que o Donald Trump tomou nos últimos 100 dias que vão claramente contra a Constituição e ele teve qualquer pudor para tomar essas atitudes. Barrar, ou melhor, retirar, né, o presidente do Banco Central seria um péssimo sinal para o mercado internacional como um todo, né? A independência do Banco Central ela é fundamental para a política de juros, principalmente no momento em que as medidas tomadas pelo presidente têm um cunho inflacionário. Então, as tarifas, a curto prazo mesmo, vão provocar um aumento do preço, né? Então, dos preços. Então, o Banco Central ele tem que estar disposto a manter, né, as suas metas, a sua política, para enfrentar o presidente nesse sentido. Agora, se o Donald Trump decide retirá-lo do cargo, ele vai dar um bom sinal de que o processo de latino-americanização dos Estados Unidos caminha a todo vapor. Seria um péssimo indicativo. Ele pode fazer, como eu disse, né, algumas medidas, por exemplo, deportar cidadãos americanos, o que é inconstitucional, ele já fez. Deportar imigrantes legais sem o devido processo legal, que é inconstitucional, ele já fez, né? E como muitos analistas têm dito, o governo Trump ele não é nem inconstitucional, ele é anticonstitucional. Ele age deliberadamente contra a Constituição. Mas isso é uma discussão mais filosófica sobre governo que a gente pode ter em um outro momento. O Américo Martins tem a última pergunta, professor. Américo. Obrigado, Tainá. Professor, nós tivemos aí, nesses 100 dias também, várias más notícias para o Donald Trump. As pesquisas mostrando que a aprovação dele não está tão alta, em dados dessa semana mostrando que a economia americana começa a sofrer os efeitos dessa política meio errática dele na economia, a questão da inflação que deve subir em breve, um distanciamento de muitos países que eram muito próximos dos Estados Unidos, todos ali com muito receio dessas políticas do Donald Trump. Essas más notícias fariam, na sua opinião, o presidente Donald Trump parar, rever as suas opiniões ou precisa piorar muito mais para ele eventualmente mudar o caminho que ele traçou? Américo, eu queria ser mais otimista e dizer que sim, mas eu acho que não, na verdade, porque, vamos lá, de notícias ruins. O Trump teve a pior aprovação dos presidentes nos 100 primeiros dias
desde que se mede o índice de aprovação, né, nos últimos 70 anos, pelo menos. Perdeu seu principal parceiro político, estratégico, o Canadá. A derrota do Partido Conservador lá foi um grande indício disso. Nós tivemos aí a retração do PIB e só não teve uma notícia pior por conta do mercado de trabalho, que hoje trouxe uma boa notícia, manteve-se estagnado, ainda não se refletiu diante disso. Agora, vamos analisar. Apesar disso, a popularidade do Trump, ela custou o quê para ele? Ele não é um presidente que, em tese, vai para uma reeleição. Então, ele não é um presidente que está interessado em se reeleger. O Partido Democrata cresceu nos últimos 100 dias? Não. O Partido Democrata está completamente perdido nos últimos 100 dias, não sabe se vai para um caminho mais radical, com a Alexandria Ocasio-Cortez, o Bernie Sanders, ou se aposta na institucionalização do mainstream do partido. Kamala Harris voltou, né, a dar as caras depois de muito tempo. Ou seja, o Partido Democrata não consegue fazer oposição. E aí, ele conseguiu avançar várias pautas que deixam o governo dele confortável para medidas mais duras, sem que haja uma grande resistência. Ele tirou o apoio financeiro de grandes grupos de advocatícios que poderiam fazer uma oposição a ele. A Câmara e o Senado não oferecem qualquer tipo de resistência a ele. E mesmo o Judiciário, que é o único braço que tenta ainda colocar alguns freios a ele, é constantemente desafiado pelo próprio presidente, que dobra a aposta, né, várias vezes, recorrendo a decisões, até mesmo contra a própria Suprema Corte, que é conservadora. Então, ao fim e ao cabo, eu acho que a impopularidade dele, os ganhos que ele teve para a agenda política dele, né, de avançar na personalização do governo, de estabelecer uma espécie de crise constitucional na balança dos três poderes, sem que isso tenha resultado na organização de uma oposição organizada, isso seria um fator que faria ele recuar, né? Se ele percebesse que existe um novo player ou uma nova forma de atuação do Partido Democrata que ameaçasse aí sim o seu governo. Professor, agradeço demais esse tempo conosco nesta sexta-feira, pós-feriado, mas ainda muita gente descansando, e o professor aqui se dispondo a conversar com a gente sobre assuntos tão relevantes. Ele é professor de História dos Estados Unidos, Marcos Sorrilha, da Unesp. Muito obrigada, até uma próxima. Agradeço aos meninos também, ao meu time, nossos analistas Américo e Vitor Irajá. Tchau, tchau.